E eu, que fiz uma crítica bastante dura publicamente a um post da Natália Beauty. Eu fiz um comentário em uma postagem dela no próprio perfil. Para minha surpresa, ela respondeu a esse meu comentário imediatamente. Depois disso, tudo mudou. Eu fiz uma crítica dura, disse que ela só estava onde estava, não por mérito próprio, mas porque ela tinha uma equipe que a cercava. Imediatamente respondeu, me alfinetando, eu sei. Mas eu achei muito inteligente e engraçado. Ela disse, deixa eu arrumar a sua sobrancelha para você ficar mais linda do que já é. Eu entendi, eu sei, minha sobrancelha é feita de lápis. Parece o símbolo da Nike, mas em breve a Natália irá consertar. E eu, saliente do jeito que sou, sem filtro, respondi, claro, desde que você me diga qual o seu diferencial. Nossa, eu printei esse comentário, é lógico, com medo dela apagar, não sei, e postei no Instagram. Teve uma amiga que achou que até era inteligência artificial, vou colocar aqui, ó. E logo após esse comentário, nós fomos para o privado. E não foi a equipe quem respondeu, não foi uma IA, não foi uma resposta programada, foi a própria Natália. Uma mulher com a projeção que ela tem, a magnitude que ela tem. Qual a probabilidade de uma pessoa com tanta influência responder o comentário de uma pessoa completamente desconhecida como eu? No momento em que o mundo queria transformar duas mulheres em rivais, nós acabamos por nos identificar em diversos pontos. Eu disse a Natália, eu nunca imaginei que você fosse me responder. Isso já demonstra respeito. Por mais que tenha uma alfinetada, ela ainda foi educada comigo pela forma como eu fiz o comentário. Eu disse a ela que eu sabia quais eram os diferenciais dela. E o que mais me irritou nessa história, eu disse também, porque eu sou sincero e falei, Natália, assim como eu fui sincera no meu comentário, eu vou ser sincera contigo. Eu esperava mais de ti, do teu pronunciamento logo após o fato. Pontuei tudo que eu não gostei no vídeo, o que ela poderia ter feito melhor. E logo depois eu disse, se você ainda não sabe quais são os seus diferenciais, mas eu sei que ela sabia. Só que naquele momento ela estava fragilizada com todo o ocorrido. E nesses momentos a gente não tem presença de espírito para poder falar. Eu dei 6 diferenciais, que são esses aqui, ó. Mas o que mais se destaca e prevalece na Natália é a antifragilidade. A antifragilidade é um dos pilares do método Lean. E eu sei que muita gente ainda não conhece essa terminologia. A maioria das pessoas utiliza a palavra resiliente. Resiliente, na minha concepção, deveria mesmo ser utilizada somente para a física, assim como foi logo de início. O termo, ele é oriundo do latim, que é resiliere, e foi utilizado primeiro pelo físico Thomas Young no início do século XIX, por volta de 1807 a 1824, no estudo sobre a elasticidade. Ele empregou esse termo a materiais que, ao passarem de um determinado ponto para outro e depois voltarem ao seu estado inicial, usou o termo resiliente. Um exemplo. Um elástico de 10 centímetros que você estica e ele fica com 50. E logo depois, quando você deixa de imprimir essa força de esticar, ele volta exatamente para o estado anterior. O significado de resiliência é voltar atrás, recuar, voltar ao estado de início. Imagine uma mola de 5 centímetros que está ali toda encolhidinha, você estica, ela fica com 15. Depois, quando você solta, ela volta a ter os 5 centímetros. Até aí, o termo se emprega adequadamente. Mas, logo em seguida, o termo foi utilizado na psicologia nos anos 70, 1970 mais ou menos, pela psicóloga Amy Werner. Ela acompanhou por anos centenas de crianças que eram submetidas ou passavam por algum tipo de trauma e logo depois de tratamentos, essa criança conseguia se desenvolver e se tornar um adulto funcional, voltava a ser o que ela era psicologicamente antes de passar por todos esses intempéries ou processos psicologicamente traumáticos. Só que vejam bem, ninguém que passa por um processo ou algo consegue voltar a ser o que era antes, de forma igual. Não há como. Isso não existe. A resiliência dela resiste e volta, retorna ao estado que estava.
mas não se desenvolve. Em 2012, Nassim Taleb, um escritor, criou o termo antifragilidade. Ele percebeu que faltava uma palavra na língua humana. Existia o frágil, que é o que quebra, se destrói, como uma taça de cristal. Existia o robusto, que resiste, como uma pedra, um pedaço de ferro. Mas não existia nada que passasse por um processo difícil e saísse dele melhor ainda, modificado, evoluído. Então surgiu o termo antifragilidade. Ele exemplificou de forma bastante inteligente e sensata a antifragilidade como a hidra da mitologia grega. Quando você corta uma cabeça, nascem duas. Isso significa que a pessoa, no caso, se alimenta do caos. Que quer dizer que, passe o que passar, sofra o que sofrer, ela vai sair de lá mais forte, melhor, aperfeiçoada, evoluída. E trazendo para o contexto da Natália, é exatamente isso que acontece com ela desde sempre. Desde antes dela ser a Natália Beauty, desde antes dela ser conhecida por todo mundo. Chamar a Natália Beauty de resiliente seria um elogio pequeno, quase um insulto. Quem conhece a história de vida dela sabe, e quem não conhece vai conhecer agora. Natália possuía uma dívida enorme. Além disso, um divórcio. E para completar, uma filha pequena para cuidar sozinha. Se ela fosse resiliente, ela teria apenas se reerguido e teria voltado à realidade que ela vivia antes. Mas não foi isso que aconteceu. Ela não voltou ao ponto de partida, ela usou exatamente o fundo do poço para usar como combustível e construir um império que jamais existiria se ela não tivesse passado pelo caos. Percebam a diferença. O caos não a devolveu ao começo. O caos foi o começo. A profissional a abandonou como uma agenda cheia. Se ela fosse uma mulher resiliente, ela teria apenas contornado essa situação e teria seguido adiante. Mas não foi isso que ela fez. Ela pegou esse abandono e transformou na origem de uma carreira inteira. A crise virou fundação. E nesse episódio recente, nesse dia fatídico, uma marca resiliente teria recuado, teria esperado a poeira baixar, para só então retomar as atividades e voltar a ser o que era. Natália não recuou. Ela foi para cima e atacou. Ela fez um rebrand e transformou o caos em uma oportunidade de lançar uma nova marca em meio a toda essa repercussão, coisa que não alcançaria a mesma quantidade de pessoas nem os mesmos números em uma situação de calmaria, sem o caos presente. Ela converteu o golpe em reposicionamento e saiu maior. Ela não absorveu o golpe. E isso não é resiliência, isso é hidra. Cortaram-lhe a cabeça e nasceu uma nova marca. Então a reflexão que eu venho deixar para vocês é: qualquer um erra, e um erro não apaga 99 acertos. Infelizmente, a gente julga no automático, sem olhar os dois lados primeiro. E as pessoas mais fortes que você vai conhecer não são as que nunca caíram. São as que caíram e se levantaram, mas não se levantaram de qualquer forma. Sacudiram a poeira, se levantaram mais fortes. E mais do que isso, tiveram a grandeza de reconhecer a mesma característica, a mesma antifragilidade em outras pessoas. A Natália é uma dessas pessoas. E eu faço questão de ser uma também.